A paz do Senhor, meus irmãos, estamos ao vivo nesta manhã. Você que está nos ouvindo, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Estamos aqui na campanha A Queda das Muralhas, né? Nós estamos aqui para interceder pela sua vida, amém? Você que está nos ouvindo aí, continua aí na live, porque hoje o Senhor vai falar com você poderosamente através da palavra, amém? Meus irmãos, eu deixei uma pergunta e esta pergunta foi assim: Jesus desceu no inferno, né? E por que Jesus desceu no inferno? Né? Teve nossa irmã lá de Valinhos que respondeu, que Deus possa abençoar, né? Mas nós vamos olhar no texto, nós vamos ler na Bíblia, né? O que está escrito na Bíblia, amém? Então você que participou aí da pergunta, que Deus possa abençoar a sua vida, amém? Meus irmãos, e hoje, como você viu aí no nosso tema, o nosso tema está assim: Deus visitou a terra. O que você acha, meu irmão? Você acha que Deus visitou a terra? O que você acha? Hoje nós vamos ler também isso. Hoje nós vamos ler a Bíblia, né? Como que funciona, né? Tem pessoas que falam assim: eu já li toda a Bíblia, né? Tem pessoas que falam desta forma. Mas como que você lê a Bíblia? Como você lê toda a Bíblia? Porque como que um judeu, vamos dizer assim, como que um judeu ele lê a Bíblia? Ele lê a Bíblia estudando, né? Ele estuda a Bíblia, porque não adianta só ler, porque ler qualquer um pode ler, mas estudar para saber o que está dizendo não é para todos. Então todo judeu, quando ele se aproxima de uma certa idade, ele começa a estudar a Torá. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles vão até a sinagoga e lá eles têm os rabinos. Quem são os rabinos? São os pastores, são os professores. E todo sábado eles têm o ensinamento da Torá. Eles estudam a Torá. Eles estudam as leis cerimoniais, eles estudam as leis dos animais, aquelas leis dos animais puros, impuros, eles estudam as festas, eles estudam tudo que está no Primeiro Testamento, né? Você conhece o Primeiro Testamento como o Velho Testamento, né? Mas não é o Primeiro Testamento. Então, meus irmãos, o judeu, quando ele se aproxima de uma idade, de uma faixa de 12 a 13 anos, ele vai para a sinagoga. Ele vai para a sinagoga estudar. Você lembra quando Yeshua, ele estava junto com seu pai, junto com a sua mãe. Aí Maria perde ele de vista, né? Miriam, né, no hebraico, né? No original mesmo é Miriam, né? Não tem nada a ver com Maria. Aí Miriam perde ele de vista e o que acontece? Ela começa a procurar, ela entra em desespero porque ela não sabe onde Jesus estava. E era um dia de sábado. E quando Maria chega dentro da sinagoga, dentro da igreja, Jesus está lá o quê? Pregando a palavra. Jesus está sentado lá com os sacerdotes, Jesus está sentado lá com os fariseus, e ali eles estavam aprendendo a palavra. Ali eles estavam estudando a palavra. E aí Miriam perguntou assim: mas Jesus, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou assim: mãe, não se preocupe, eu estou na casa de meu pai. Então você vê que desde criança, todo judeu, no dia de sábado, ele tira o dia para estudar a Bíblia. Então, para você ler a Bíblia, não é você ler toda a Bíblia, mas é você estudar. Não tem como você ler toda a Bíblia e não ter entendimento. Ler somente não vai te dar entendimento. Ler somente a Bíblia não vai dar sabedoria para a pessoa. Porque muitos leem a Bíblia, mas não entendem. Porque muitos vão ler toda a Bíblia e não vai entender nada. Então você tem que estudar.
você tem que estudar. Igual, por exemplo, falam assim, ó, Jesus guardou toda a lei. Ele guardou toda a lei? Será? Não falam assim? Jesus guardou toda a lei e o final da lei é o amor. Até o final da lei é o amor, é verdade. Mas Jesus, ele não guardou toda a lei. Jesus guardou a lei que cabia a ele guardar. Jesus guardou a lei que cabia a ele guardar. Ó, Jesus era um judeu. Ele não era casado. Jesus nunca foi casado. Então Jesus não podia guardar a lei, né, de pessoas que eram casadas. Jesus, ele era um judeu. Mas ele só guardava a lei que cabia a ele guardar como um homem de Deus. Então a lei que Jesus guardou foi aquela que era designada a ele. Porque tem a lei para a mulher e também tem a lei para aqueles que eram casados e tem diversas leis. Então Jesus só guardou a lei que cabia a ele como judeu, como rabino, guardar a lei. Mas hoje o nosso tema não é sobre a guarda da lei. Hoje o nosso tema não é, falar sobre a guarda da lei. Mas hoje o nosso tema é Deus visitou a terra. E também já responder esta pergunta que foi colocado aí. Será que Jesus foi visitar o inferno? Será que Jesus desceu no inferno? Então você vê que você vê que Deus já visita a terra, depois Jesus ele visita o inferno. Será? Então você que quer aprender a palavra, você quer que o Senhor fale com você, não saia da live, meus irmãos, porque você vai aprender mais um pouco da palavra do Senhor, amém? Eu ia falar sobre Elias hoje, eu ia trazer uma palavra sobre Eliarro, só que Deus falou assim, não. Você vai pregar falando para eles, passando este estudo para eles, da minha visita sobre a terra. Será, meus irmãos, que Deus visitou a terra? Então vamos entrar em oração e logo em seguida nós vamos dar continuidade à live e vamos estar trazendo a palavra do Senhor, amém? Você que está entrando na live, já deixa o seu nome para oração, deixa o seu pedido de oração. Ontem nós estávamos ali no culto de missões, ali na quadra, na Vila Brasil, e veio muitas pessoas nos ajudar a evangelizar a cidade, estávamos no centro. Eu vou colocar as fotos aí para os irmãos verem depois, tá bom? Mas vamos entrar em oração. Você que está nos ouvindo também, aproveitando que eu já estou falando da igreja, você que está nos ouvindo, meus irmãos, terça-feira, às 19 horas da noite, nós temos culto aqui na sede da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Então venha participar conosco deste culto, amém? Com certeza vai ter um homem de Deus ou uma mulher de Deus trazendo a palavra, Sempre tem um homem de Deus, sempre tem uma mulher de Deus trazendo a palavra do Senhor, amém? Então venha buscar aí o Senhor, que as demais coisas Ele vai fazer sobre a sua vida. Vamos entrar em oração, meus irmãos, e daqui a pouco nós vamos entrar na palavra, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entro, meu Pai, em oração, meu Pai, esta manhã, juntamente, meu Pai, com esta pessoa, meu Pai, que está do outro lado, que já está, meu Pai, em oração também, pedindo a Tua misericórdia, pedindo a Tua graça. Meu Deus, meu Pai, eu peço, meu Pai, que nesta manhã, meu Deus, o Senhor venha operar de uma forma poderosa, meu Deus, sobre cada vida, sobre cada pessoa. Meu Deus, eu não sei, meu Pai, o que este meu irmão, eu não sei, meu Deus, meu Pai, o que esta minha irmã, meu Pai, precisa, mas o Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece o deitar, o levantar de cada pessoa. Meu Deus, que o Senhor possa visitar, meu Pai, estas vidas
e que o Senhor possa visitar a casa, visitar, meu Pai, os parentes, que o Senhor, meu Deus, meu Pai, possa fazer, meu Pai, um milagre sobre a vida de cada irmão, sobre a vida, meu Pai, de cada irmã. Meu Deus, meu Pai, a tua palavra diz, meu Pai, invoque, eu te responderei, anunciarei as coisas que não sabe. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora de hoje, meu Pai, possa dar força para esta pessoa, meu Pai, que quer estar na tua presença, mas, meu Pai, que legiões luta contra ela, meu Pai, para impedir dela estar na tua presença. Que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, conceder, meu Pai, um milagre para esta pessoa, para que ela possa, meu Pai, estar cultuando o teu nome, para que ela possa, meu Deus, meu Pai, estar, meu Pai, na tua presença. Meu Deus, meu Pai, visita, Senhor, esta pessoa agora, meu Pai, que se encontra doente, com dores, até mesmo, meu Pai, passou a noite sem dormir, Senhor, até mesmo, meu Pai, está com uma enfermidade, meu Pai. Visita, Pai, esta pessoa, para curar, meu Pai, nesta manhã, para queimar, meu Pai, toda a doença, meu Deus, meu Pai, para queimar os caroços, para queimar, meu Pai, nesta hora de hoje, meu Deus, a hemorragia, para queimar, meu Deus, refluxo no coração, para queimar toda a doença, meu Pai, que está no corpo destas pessoas. Eu não sei, meu Deus, o que estas pessoas precisam, mas o Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece o deitar, o levantar de cada pessoa. Tira, meu Deus, do coração toda a tristeza, tira do coração, meu Pai, destas pessoas agora, meu Pai, toda a mágoa. Quantas pessoas, meu Pai, com mágoa no coração, que o Senhor possa limpar, que o Senhor possa purificar o coração destas pessoas, tirando a mágoa, tirando, meu Pai, todo o ressentimento, tirando destes corações, meu Pai, todo o desânimo, a tristeza. Meu Deus, tenha misericórdia. Pai, passa com uma gota do teu sangue, Jesus, no coração desta pessoa. Esta pessoa, meu Pai, que chora. Esta pessoa, meu Pai, que está angustiada. Esta pessoa, meu Pai, que não vê, meu Pai, nada acontecer, Senhor, que se sente desprezada, rejeitada. Visita ela, Espírito Santo, na verdade, que revela e não se engana. Meu Deus, se opera sobre o coração desta pessoa, Senhor. Meu Deus, meu Pai, faça uma obra sobre a família, sobre o casamento desta pessoa, que esta pessoa tem chorado, que esta pessoa, meu Pai, tem precisado, meu Pai, de um milagre. Meu Deus, meu Pai, joga por terra todas as muralhas contra nós, meu Pai, nessa hora de hoje. Joga por terra os impedimentos, as barreiras, meu Pai, contra nós, meu Deus. Ó, meu Deus, joga por terra todo impedimento, toda barreira contra nós, meu Pai. Teu nome é Yeshua Hamashia. Meu Deus, meu Pai, joga por terra toda obra do mal contra nós, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, quebra as muralhas, quebra as barreiras, quebra os impedimentos contra nós, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, visita estas pessoas agora. Meu Deus, visita o casamento. Meu Deus, meu Pai, joga por terra agora todo mal, meu Pai, do casamento, toda obra feita contra o casamento deste meu irmão, desta minha irmã. Meu Deus, meu Pai, queima agora, Senhor, toda a casca maligna, queima toda a legião do inferno. Queima, meu Pai, todo um principado, toda a potestade do inferno. Queima, meu Deus, meu Pai, todos os principados, potestade, meu Pai, contra a nossa vida. Queima todo principado, potestade contra nós, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, joga por terra todo principado e potestade contra nós, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, toca no coração desta pessoa para curar das enfermidades. Toca, meu Deus, do alto da cabeça, planta nos pés desta pessoa para libertar, Senhor. Meu Deus,
Deus, restaura, Pai, a saúde, a vida, meu Pai, desta pessoa. Oh, aleluia, Senhor. Vai operando o milagre, vai operando, meu Pai, o impossível ao favor de cada vida. Meu Deus, a tua palavra diz, meu Pai, meu Pai, a tua palavra diz que todo aquele que pede recebe. Abre as portas, meu Pai, abre as portas, meu Pai. Abre as portas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus, joga por terra todo mal contra, meu Deus, meu Pai, esta vida, Senhor. Joga por terra todo mal, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, vai operando, Senhor, e vai fazendo o milagre, Senhor, meu Deus. Bendito és tu, ó Deus de Israel. Bendito és tu, ó Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Revela a tua palavra com grande poder, revela a tua palavra com grande autoridade. Fala conosco através da tua palavra, cura, liberta, salva através da tua palavra. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor, meu Deus, abre portas através da tua palavra. Abre portas, meu Pai, que esta pessoa necessita, Senhor. Abre as portas, meu Deus. Ó, meu Deus, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, nesta hora de hoje, meu Pai, vem edificar através da tua palavra. Meus irmãos, então você já viu o nosso tema aí, você que está entrando na live, Deus visita a terra, né? Então vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Yohanan, né? O livro de Yohanan. Perdão, meus irmãos, é livro de Onã, né? Ionã. Abra sua Bíblia lá no livro de Ionã. O que é Ionã? Jonas. Ionã, traduzido para o português, Jonas. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Olha só o que diz. A palavra do Senhor que veio a Yohanan, filho de Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: disponha-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu à direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, e encontrou um navio pronto para Tarse, e pagou a passagem, e embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarso, tentando escapar da presença do Senhor. Olha o versículo 6. E o capitão dirigiu-se a ele e indagou como conseguiste ficar dormindo numa hora dessas. Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que nós não viemos todos perecer. Então você conhece a história de Jonas. Jonas ele recebeu uma ordem de Deus para ir até Tarsis, para até Nínive, e pregar contra aquela cidade, porque era um povo que tinha deixado os preceitos de Deus, era um povo que já não temia mais o Senhor, era um povo que você pregava uma palavra e eles viravam as costas e não davam ouvido para a palavra. Era um povo que o Senhor falava se conserta e eles não gostavam de palavras de repreensão, eles não gostavam de palavras de exortação, viravam as costas e deixava o Senhor falando sozinho. Pensando que estava fazendo para o homem,
enquanto tinha profetas lá usados pelo Senhor, que estava pregando para eles e eles rejeitando a palavra. Meu irmão, preste muita atenção aqui. Quando tem um servo do Senhor pregando, ele pode ser quem for. Se Deus levantou ele, e se Deus está falando na boca dele, e se Deus está usando ele para pregar, receba a palavra. Não vire as costas para a palavra do Senhor, porque, meu irmão, blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. É um preço muito alto que a pessoa paga virando as costas para a palavra do Senhor. Virar as costas para a palavra do Senhor, meu irmão, não é para o pregador que você está virando as costas. Vira as costas é para Deus. Porque quem fala na palavra é Deus. Quem fala na nossa boca, na minha boca, é Deus. Então, se você vira as costas para a palavra, você está virando as costas para o Senhor. Se você acha que a palavra não tem importância para a sua vida, então é melhor você nem pisar dentro de uma igreja. Se você acha que a palavra ela não muda a sua vida, ela não transforma a tua vida, então é melhor, meu irmão, você nem ouvir a palavra do que você virar as costas para a palavra. Porque blasfema contra o Espírito Santo, você sabe o que é? Desrespeito ao Senhor. Falar mal do Senhor, blasfema contra o Espírito Santo, é você fazer igual um fariseu. Você vê os milagres acontecer, você vê cura acontecendo, você vê o Senhor fazendo o impossível na vida das pessoas, e daqui a pouco você está falando que é o diabo. E daqui a pouco a pessoa está falando que não é Deus que está falando, que não é Deus que está realizando os milagres. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfema contra o Espírito Santo, meu irmão, é muito grave. Jonas ouviu a voz do Senhor e ele virou as costas para o Senhor. Isso foi grave para Jonas. Jonas quase perdeu a sua vida. Jonas quase perdeu a sua vida. A falta de respeito, a falta de reverência com Deus, meu irmão, faz o homem perder a vida. E se não vigiar, faz o homem perder até a salvação. Jonas, meu irmão, foi chamado por Deus. Deus falou para Ionã. Deus falou para Ionã: vá lá em Nínive e prega contra aquele povo. Deus não falou para ele se ele podia fazer. Deus não pediu a opinião dele. Profeta, meu irmão, Deus não pede a opinião dele. Deus manda e pronto, vai e pronto. Fala e pronto. E Jonas, o que ele fez? Não vou não. Ele entrou dentro de um barco e foi para o outro lado. E o Senhor se dignou de uma forma tão grande, porque Jonas desobedeceu ele, porque Jonas virou as costas para a palavra, que o Senhor lançou ele dentro de um peixe. Mas antes disso, Jonas estava dentro do barco, o Senhor mandou uma grande tempestade. E aqueles que estavam no barco entraram em desespero. Porque não era tempo de tempestade, não era tempo de ventos como aconteceu dentro daquele barco. E eles começaram a lançar sorte entre eles, para ver o que estava acontecendo, para ver se os deuses pagãos deles revelassem o que estava acontecendo. A revelação só vem de Deus, meu irmão, não vem de Deus pagão. A revelação só vem do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não vem de outros deuses. E aí eles falaram para Jonas: clama aí o teu Deus também, para ver se ele revela o que está acontecendo, porque o mar está furioso. O mar se levantou porque o Jonas estava ali desobedecendo a Deus, porque Jonas falou: não quero ouvir a palavra e pronto, não vou ouvir o que o Senhor falou e pronto, não vou obedecer. E é aí até que o próprio Deus fez aquele povo entender
que aquela tempestade estava ali porque Jonas estava desobedecendo a Deus. E Jonas foi atirado fora do barco. Sabe o crente que não guarda a palavra, ele é lançado fora. Sabe o crente, meu irmão? Sabe o crente que rejeita a palavra? Primeiro vem a tempestade, depois vem a tribulância. Sabe o crente que rejeita a palavra? Depois vem as ondas para cima dele. E depois, meu irmão, ele é colocado para fora do barco. Depois ele é colocado para fora. E o pior, depois é lançado no peixe. Sabe o que simboliza o peixe? É o abismo. O peixe simboliza o abismo. Depois que o homem é colocado para fora do barco, depois que o homem é tirado pelas águas, ele é lançado no peixe. Lugar de abismo. Quantos crentes, por rejeitar a palavra, estão vivendo em abismos? Quantos crentes, por virar as costas para o Senhor, estão dentro de peixes, quase morrendo, quase sufocando, quase, meu irmão, perdendo os últimos batidas do seu coração. Faltando isso para perecer, faltando isso para descer à sepultura. Por não dar ouvido à voz do Senhor. Por não guardar os estatutos do Senhor, por não se arrepender. Então daí você já sabe que Jonas, ele sai de dentro do peixe. E depois Jonas vai e prega para Nínive. Nínive se arrepende. E era isso que o Senhor queria. Mas Jonas, para chegar na vontade do Senhor, ele desobedeceu, ele pagou preço. Meu irmão, não adianta. Se não é pela palavra, você vai pagar preço. Se você não guardar a palavra do jeito que ela é, você vai pagar preço até você resolver obedecer a palavra. Não tem outro caminho. Ah, mas a palavra é muito forte, mas a palavra fala que não pode pecar, mas a palavra fala que tem que ter santidade, mas a palavra fala que tem que ter obediência. Ah, mas a palavra fala para mim deixar o mundo e servir o Senhor. Sim, porque não tem outro caminho. Outro caminho vai levar você a perecer. Outro caminho vai levar você a ter uma morte, meu irmão, que você não vai ter prazer nela. Vai levar você a ter uma morte dentro de um peixe que você não vai ter prazer desta morte. Vai levar você para uma vida, para um mar de tribulação que você não vai ter prazer nela. Porque quantas pessoas já foram reveladas, porque quantas pessoas do Senhor já falou na palavra, porque quantas pessoas o Senhor também já falou na live, mas tem rejeitado a voz do Senhor, tem virado as costas para o Senhor e está vivendo no meio de um mar de tribulância. As ondas estão atribulando sua vida, nada está bem. A sua casa não está bem, a sua família não está bem, nada está bem, porque ainda você não parou para ouvir o Senhor. Você não parou para ouvir o que o Senhor falou para Israel. Shema, ouve, ó Israel, a minha voz. Você quer que o mar se acalma? Você quer que a tempestade se acalma, meu irmão e minha irmã? Ouça a palavra do Senhor e obedeça. Não é só ouvir a palavra. Não é só ouvir a palavra, mas é obedecer a palavra também. Meu irmão, minha irmã, não adianta. Não adianta procurar outro caminho. Não adianta lá consultar outros deuses. Não adianta. Jonas sabia que ele estava na desobediência, então não adiantava ele consultar outro Deus. Não adiantava ele procurar abusos, não adiantava ele procurar outras coisas, outros meios para ver se ele ia ser feliz.
Não adiantava eles procurar outros lugares pensando que ele ia ser feliz. Não adianta eles consultar, jogar para cima bucho ou jogar para cima dados que seja, sabendo que ele já sabia que ele estava errado, sabendo que ele sabia que ele tinha que se consertar e ouvir a voz de Deus. Então eu não sei se você tem procurado em outros deuses. Eu não sei se você tem procurado modelar o seu casamento em outros deuses. Eu não sei se você está fazendo igual aqueles homens daquele navio procurando outros deuses para saber o que está acontecendo com a sua vida. O que eu sei, meu irmão e minha irmã, é que você tem que aceitar Jesus e se consertar com Ele. O que eu sei é que você tem que buscar Jesus, que é o único que muda a sua história, que é o único que muda a sua vida, que é o único que muda a sua casa e sua família. Eu sei que você tem que aceitar Jesus para você não descer do abismo. Para você não descer no abismo. Mas é para ficar com medo do abismo? Mas está falando do abismo para pôr medo? Não. É uma realidade. Porque se não tem vida, se não tem Jesus, tem abismo. Deu para entender? Se não tem Jesus, se não tem vida, tem abismo. Se não tem amor, se não tem amor a Jesus, se não tem obediência com Jesus, tem abismo. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, versículo 20 ao 21, ó. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. 18, 20 ao 21. Então compartilhou com Abraão as acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra. São tantos e tão impressíveis o seu pecado, e por demais grave. Olha o versículo 21. Descerei até lá, e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde o clamor que é vindo até a minha presença. Se assim não é verdadeiramente, sabê-lo-ei. Olha, vamos ler de novo. Gênesis capítulo 18, versículo 20 ao 21. Então compartilhou com Abraão o Senhor as acusações e os gritos contra Sodoma, uma cidade, Gomorra, segunda cidade. São tantos e tão expressivos o seu pecado, e por demais graves. Olha só. Descerei, olha o que o Senhor falou para Abraão. Descerei até lá, e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor. Quer dizer, corresponde à oração do que o povo está orando. Que vindo até a minha presença, e se assim não é verdadeiramente, sabê-lo-ei. Peraí. Deus estava falando com Abraão. Deus compartilhou algo com Abraão, com o profeta. Meu irmão, Deus fala com o profeta. Não tem como. Deus, ele fala com o profeta, não tem quem impeça, e não tem inferno que impeça. Deus, ele chega ao profeta e ele fala tudo o que acontece com o profeta. Profeta é amigo de Deus. Deus, a primeira coisa, antes de Deus descer na terra, ele foi falar com Abraão. Eu vou descer Abraão na terra e vou ver se corresponde à oração do povo que está clamando a mim contra Sodoma e Gomorra. Porque o povo está falando, nas suas orações, o povo está falando que Sodoma e Gomorra têm pecados imperdoáveis, tem pecados graves demais. Que Sodoma e Gomorra perdeu o amor, perdeu a obediência, perdeu a santidade. Que Sodoma e Gomorra, eles
eles não têm mais amor pelas pessoas. Então, peraí, Abraão, eu vou descer lá. Deus estava compartilhando algo com Abraão, meu irmão. Deus estava compartilhando algo com Abraão. Deus estava falando com Abraão. Deus desceu na terra para ver se era verdade o clamor daquele povo. Você pensa que é só orar, meu irmão? Deus, ele sabe de todas as coisas. Quando você ora, o Senhor, ele vai analisar a sua oração. Quando você ora, o Senhor vai analisar como você está clamando. E ele vai descer para ver se é verdade como você está clamando. Se você realmente precisa do que você está pedindo. Se você realmente está certo na sua oração. Porque se não tiver, irmão e minha irmã, aí o tratar com Deus. Sabe aquela oração, Senhor, mata fulano? Ó, cuidado com essa oração aí, viu, meu irmão? Sabe aquela oração lá que não tem nada a ver? Ah, Senhor, eu não gosto desta irmã. Eu não gosto desse irmão. Cuidado com a sua oração. Cuidado com a sua oração diante do Senhor, meu irmão. Porque se ele desce para ver o que está acontecendo, você é mais um de Sodoma e Gomorra. Deu para entender o recado? Você é mais um de Sodoma e Gomorra. Então, quando você for orar, você tem que tomar cuidado até na sua oração. Você tem que orar para quê, meu irmão? Para Deus salvar sua família. Para Deus salvar sua casa. Para o Senhor abençoar as vidas. Não ficar praguejando ninguém não, meu irmão. Porque se Deus resolve descer e ver, aí você vai ver o negócio ficar estreito. Não fica amaldiçoando a vida de ninguém não. Não fica praguejando seu filho e sua filha não. Porque se Deus resolve descer na terra, meu irmão, para ver o que está acontecendo, o negócio vai ficar estreito, meu irmão. Então Sodoma e Gomorra são duas cidades. Sodoma e a cidade de Gomorra estavam em pecado. O povo começou a clamar, o povo começou a falar com o Senhor. Senhor, olha como está Sodoma e Gomorra. Este povo não obedece a tua palavra. Este povo não quer compromisso com o Senhor. Este povo, Senhor, está nos piores pecados mais graves. É adultério, é orgia, é fornicação, é lasciva, é sensualidade. Este povo não teme mais a tua palavra. Este povo não teme mais a tua palavra. Este povo não guarda a tua palavra. Então o Senhor falou, Abraão, eu vou descer. Eu vou descer porque eu quero confirmar o que esse povo está dizendo. Eu quero ver se é verdade. Porque se for verdade eu vou saber, porque eu vou ver com os meus olhos. Deus precisava descer na terra, meu irmão? Não, ele já sabia. Mas ele queria ver com os olhos. Tem coisa, meu irmão, que Deus ele quer ver com os olhos dele. Tem coisa que Deus quer descer na terra pessoalmente para olhar com os olhos dele. Por mais que ele sabe que não é mentira do povo, que o povo estava clamando, que o povo estava dizendo a verdade, ele queria ver com os olhos dele até onde a pessoa chegar. Ele queria ver com os olhos dele até onde a pessoa chega. Porque tem coisas que até Deus duvida. Por mais que Deus sabe de todas as coisas, tem coisas que até Deus duvida. Deus fala assim, eu não acredito que fulano está fazendo isso. Eu tenho que descer lá porque não dá para acreditar. Tem coisa, meu irmão, que por mais que Deus sabe de todas as coisas, tem coisas que até ele às vezes fala assim, eu não acredito. Mas eu coloquei profeta lá. Eu coloquei Abraão lá, eu coloquei Ló lá, eu levantei homens de Deus. Eu não acredito que esse povo está fazendo um negócio desse. Não dá para acreditar que este povo está fazendo um negócio desse. Não dá para acreditar que o povo está voltando para ter relações que a Bíblia condena. Não dá para acreditar que as pessoas estão tendo relações contra os princípios de Deus. Não dá para acreditar que as pessoas estão deixando a minha palavra. Olha o versículo 22.
Então os homens partiram dali e dirigiram para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto com Abraão. Peraí. Olha que diz, então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto com Abraão. Deus está com o profeta, meu irmão. Deus está com o profeta, minha irmã. Deus está com a vida daquele que faz a vontade dele. Deus está com o profeta. Olha, vamos ler Gênesis capítulo 19, versículo 24. Olha o que diz, ó. Gênesis capítulo 19, versículo 24. O Senhor, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Peraí. Aquele povo provou do fogo. Aquele povo provou do enxofre. Sabe uma cidade que já foi julgada por Deus? Foi Sodoma e Gomorra. Aquela cidade já viu a ira de Deus. Aquela cidade viu a justiça de Deus. Aquela cidade viu fogo e enxofre. O inferno caiu sobre aquela cidade. Deus fez um inferno naquela cidade. O fogo consumiu aquela cidade, o enxofre consumiu aquela cidade, houve choro, ranger de dente. Olha o inferno lá. Olha o inferno de enxofre lá, foi naquela cidade. Aquele povo foi julgado com fogo e enxofre, meu irmão, por causa da desobediência, por causa da transgressão, por causa de não ouvir a palavra do Senhor. O Senhor fez chover fogo e enxofre naquela cidade. Desceu no céu. Não foi homem, não. Não foi aqueles que têm dó de falar a verdade para você, não. Não foi aqueles que têm medo de falar inferno, não. Não foi aqueles que têm medo de falar, meu irmão, se você não obedecer, você vai para o juízo eterno. Você vai para uma condenação eterna. Não é esses que desceu na cidade, não. Não foi esses que mandou fogo e enxofre, não. Foi alguém que tem autoridade que mandou fogo e enxofre no céu. Foi alguém que foi visitar uma cidade chamada Sodoma e a outra cidade chamada Gomorra, que desceu do seu trono, que deixou o seu trono porque o povo estava clamando, porque o pecado de um povo era muito grave. Sabe aquele pregador que tem medo de falar do inferno? Sabe aqueles pregador que tem até medo de falar de Satanás? Sabe aqueles pregador que tem medo de falar para você que tem dois caminhos, um caminho que leva para a vida eterna e outro que leva para o fogo eterno? Não foi esses pregadores que fez o fogo descer. Não foi esses pregadores que fez o enxofre descer. Porque pregador não pode ter medo, meu irmão. Profeta não pode ter medo de falar o que Deus manda falar. Profeta tem que ser claro para as pessoas entender a voz de Deus. Olha os profetas da Bíblia para você ver. Olha o profeta Jeremias para tu ver se ele tinha medo de falar. Quando ele sentia opressão, quando ele sentia aquela angústia invadir o coração dele, quando ele sentia a opressão dos inimigos, quando os inimigos queriam lançar ele no poço por várias vezes, ele continuava falando a verdade, ele continuava mandando juízo para o povo: se arrependa, porque senão o caminho vai ficar complicado. Sacerdotes, volta a guardar a palavra do Senhor, para de fazer sacrifício com crianças, porque o caminho vai ficar difícil. Meu irmão, o profeta não foi chamado só para entregar profecia de bênção. Profeta não foi chamado só para profetizar a cura e acontecer a cura. Profeta não foi chamado só para falar que daqui a algum tempo você vai ser abençoado. Meu irmão, o profeta foi chamado também para falar sobre o juízo de Deus, porque Jesus está voltando.
Profeta foi levantado para pregar contra o pecado de um povo. Olha o que aconteceu com João Batista. Você acha que profeta foi chamado, meu irmão e minha irmã, só para encher linguiça? Profeta não foi chamado para ficar enchendo linguiça. Profeta foi chamado, meu irmão, para falar da palavra, para pregar palavra, arrependimento. Porque tem vidas precisando ter encontro com o Senhor. Porque tem vidas precisando ter conserto com o Senhor. Porque tem vidas precisando descer na casa do oleiro para ser refeita. Milagre não vai te salvar a tua vida. Prosperidade não vai salvar a tua vida. O que vai edificar a tua vida é a palavra do arrependimento. O que vai edificar a tua vida é a palavra de exortação. Vamos ler lá em Gênesis 6. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 12. Olha o que diz. Deus observou a terra e viu que ao ponto de perfeição havia chegado em toda a humanidade, com suas práticas malignas. Então, peraí. Deus desceu na terra, observou. Ele falou assim, ó, a oração do meu povo está certo. A oração do justo está certo. O povo está em pecado. Estão numa perversão. A humanidade está corrompida. Sodoma e Gomorra está corrompida com as suas práticas. Esqueceram do meu nome. Esqueceram de mim. Esqueceram dos meus preceitos. Então Deus visitou a terra assim, meus irmãos. E não foi só uma vez. Deus visitou a terra várias vezes. Por várias vezes o Senhor visitou a terra. Agora vamos numa questão. Jesus desceu no inferno para quê? Jesus desceu no inferno sim, mas para quê? Jesus desceu, meu irmão, está escrito. Não há nada que vai contra a palavra do Senhor. Jesus desceu no inferno, agora para que ele desceu no inferno? Vamos ler? 1 Pedro, livro de 1 Pedro, capítulo 3. Livro de 1 Pedro, capítulo 3. Abra sua Bíblia aí que eu estou abrindo a minha aqui, para você ler juntamente comigo, para depois não ficar blasfemando contra a palavra, né, meus irmãos? Para não ficar murmurando. Murmuração contra a palavra é blasfêmia. Sabe aquela murmuração contra a palavra? Ah, você não sabe o que fala. Ah, eu não gostei da palavra, não. Ó, esse negócio que Deus fala na palavra eu não acredito. Isso é murmuração. Isso é blasfema contra o Espírito Santo. Nós vamos trazer o estudo aqui sobre blasfema do Espírito Santo. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Olha o que diz. 1 Pedro, capítulo 19, versículo 20. 1 Pedro, capítulo 3, perdão. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 ao 20. No qual igualmente foi proclamado aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca, nos dias de Noá. Na arca apenas algumas pessoas, ao saber 8, foram salvas por meio da água. Vamos ler a partir do versículo 18, que eu comecei a ler um versículo
depois, né? Vamos ler a partir do versículo 18, ó. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois Cristo também foi crucificado com uma única vez por nossos pecados, os justos pelos injustos, como propósito de conduzir a Deus. Morto de fato na carne, mas vivificado no espírito. Ó, no qual igualmente foi proclamou aos espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Então, peraí. Jesus, sabe aquelas pessoas que morreram no dilúvio? Sabe aqueles desespero que Noé e sua família se encontrava porque via gritos, porque ouvia ranger de dente no meio daquele dilúvio? Sabe, meu irmão, aquelas crianças que morreram por causa da desobediência de seus pais no dia do dilúvio? Sabe, meus irmãos, aquelas pessoas que não guardavam os preceitos de Deus, que começou a terra a se encher de água, e somente a arca de Noé e sua família ficou lá. E Noé ouvia gritos, ouvia as pessoas batendo na arca, ouvia as pessoas sendo mortas por tubarões, ouvia crianças, ouvia gemidos para todos os lados. A família de Noé ficou em desespero porque a ira de Deus se acendeu sobre a terra. Sabe aquelas pessoas que morreram lá, que o Senhor falou para Noé pregar? Prega que eu vou, Noé, fazer justiça. Prega para eles que eu vou fazer juízo. E se eles não se arrependerem, eles não vão entrar na arca com você. Porque você, Noé, é a única pessoa que eu vi justa. Então você e sua família entram na arca, o restante não vai entrar. Então já começa a pregar desde já que eu vou destruir tudo. Começa a pregar desde já que eu vou limpar a terra, porque está cheirando mal na minha narina. O pecado desse povo está cheirando mal na minha narina. Ó, eu já estou cansado, eu me arrependi de ter feito homem. Eu me arrependi de ter feito homem porque o pecado dele chegou na minha narina. Sabe, eu visitei a terra e não achei nada de bom. Eu visitei a terra e não achei nada de bom. Eu só vi você justo. Eu só vi você que pratica a minha palavra. Eu só vi você que dá ouvido para mim. Então você e sua família entram na arca. Então Cristo, meu irmão, então Cristo, ele foi crucificado. Ele foi crucificado pelo justo e pelo injusto. E aí o que Cristo fez? Ele desceu até o inferno. Ele desceu até o inferno, até o abismo, até o céu. E ele pregou para aquelas pessoas que morreram no dilúvio. O Senhor queria dar mais uma oportunidade para aquelas pessoas que morreram no dilúvio. Olha o que diz aqui, meus irmãos, no versículo 19. No qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão. Esses espíritos que estavam em prisão são as pessoas que morrem sem a salvação. São as pessoas que morrem sem Jesus. São as pessoas que morrem. São as pessoas que morrem, meu irmão, sem ter a vida com Deus. São aquelas pessoas que morrem sem ter frequentado uma igreja, sem ter comunhão com Deus. São aquelas pessoas que morrem igual nos dias de dilúvio, na desobediência com Deus. Então Deus queria dar mais uma oportunidade para aquele povo. Então Jesus desceu lá no inferno e proclamou com aqueles espíritos que estavam em prisão. Jesus foi até o inferno para pregar para aquelas pessoas que morreram no dilúvio. Espírito em prisão. O que é espírito em prisão? Quando uma pessoa vai presa por quê? Porque ela está condenada, porque ela foi pega feito algo contra a lei, não foi?
Aquelas pessoas que estavam com os espíritos em prisão, que diz aqui, ó, no igualmente foi e proclamou aos espíritos que estavam em prisão. São aqueles espíritos, aquelas pessoas que morreram e os seus espíritos foram aprisionados no abismo. Foram aprisionados no inferno, foram aprisionados na condenação. O Senhor queria dar mais uma oportunidade para aquele povo. Então mandou seu filho lá. Porque Jesus morreu por os injustos também. E pelo sacrifício de Jesus, então Deus falou assim, então desce lá e prega para eles. Prega para eles. Olha o versículo 20. Os quais na antiguidade foram rebeldes. Durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca. Você talvez fale assim, não, mas Jesus está falando que vai voltar tanto tempo. O dilúvio também foi anunciado por um bom tempo. Tempo suficiente das pessoas entender que tinha que se entregar a vida para Deus. Mas Deus estava aguardando pacientemente. Sabe a volta de Jesus? Ele não tem pressa não. Jesus não tem pressa de voltar não. Ele está aguardando pacientemente o dia do juízo. Talvez você fale assim, mas eu apronto e nada acontece. Ele está aguardando pacientemente o dia do juízo. Talvez você é aquele crente que fica em cima do muro. Não se preocupa não. Ele está aguardando pacientemente o dia do juízo. Talvez você é igual um crente lá de Sodoma e Gomorra, que diz que é crente, mas está numa vida de pecado, numa vida de malignidade, numa vida de prostituição, uma vida de atrocidades diante da presença de Deus. Não se preocupa não. Ele está aguardando pacientemente. Ele está avisando sua igreja. Ele está avisando a terra. Estou voltando. Eu estou voltando, eu não tenho pressa. Meu irmão, Deus não tem pressa não. Ele está avisando. Enquanto Deus está avisando, está bom. O problema é quando veio o dilúvio. Enquanto Deus estava avisando Sodoma e Gomorra, estava bom. O problema é quando começou a descer o enxofre do céu. Tá dando para entender? O problema de quando Jonas desobedeceu a Deus, estava bom. Até Deus lançar ele na barriga do peixe. Até Deus lançar ele no abismo, estava bom. Enquanto Deus está falando, tá bom, meu irmão. Mas quando Deus começar a fazer um juízo, aí vai haver choro. Aí vai haver ranger de dente. Aí vão bater na porta e não vão conseguir entrar. Aí vão querer andar sobre as águas e não vão conseguir andar sobre as águas. Aí, meu irmão e minha irmã, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter como. Jesus avisa pacientemente, estou voltando. Prepara a tua vida. Jesus fala pacientemente, meu irmão, pacientemente. Deus falava pacientemente com aquele povo de Israel. Ei, ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Se vocês não ouvirem a minha voz, eu vou entregar vocês para os babilônicos. Se vocês não ouvirem a minha voz, eu vou entregar vocês para a mão dos inimigos. Ouça a minha voz. Se vocês não parar com a idolatria, eu vou entregar vocês para os babilônicos. Eu vou levar vocês para Nabucodonosor. Se vocês não ouvirem a minha voz, eu vou levar vocês para Dário. Se vocês não ouvirem a minha voz, eu vou levar vocês para Artaxerxes. Ouça a minha voz. Você acha que Deus vai ficar batendo no pé? Você acha que Deus vai ficar discutindo com você? Você acha que Deus, meu irmão, vai ficar enchendo a sua linguiça? Não vai, não.
Deus falou, tá falado. Ouça a minha voz. Então, se ele mandou você ouvir, se ele mandou você praticar a palavra dele, se ele mandou você não rejeitar a palavra dele, não rejeita. Se ele mandou você praticar, pratica. Se ele mandou você ouvir a voz dele, ouça a voz dele. Porque senão depois tem a consequência. E infelizmente muitas pessoas, meu irmão, não pregam as consequências. Infelizmente muitas pessoas não pregam as consequências da desobediência. Ouça. Quem tem o dom da revelação sabe. Não passa a revelação para ver, não. O Senhor permite a enfermidade tocar. Quem tem dons, meu irmão, não usa não para ver. Quem tem dons do Espírito Santo sabe. Quem tem dons do Espírito Santo sabe, não obedece não usa o dom não para ver se Deus não vai cobrar depois. Ouça a voz. Ouça a voz de Deus. Ouça os preceitos de Deus. Você está pensando que você faz para o homem, meu irmão? Você está pensando que você faz para fulano, para ciclano? Você não faz. Tudo que você faz na presença do Senhor é para o Senhor. Nada é feito para o homem. Nada. Até um copo que você cata na presença do Senhor é para Ele que você está catando. Então ouça a voz dele. Faça tudo com reverência. Faça tudo para Deus. Eu não vou fazer não, sabe? Eu estou fazendo para este irmão aí. Eu estou fazendo para esta irmã. Eu estou fazendo para este jovem. Eu não vou fazer não. Não faz. Depois tem uma palavra que diz assim, ó. Eu tive fome e você não me deu o que comer. Tive sede e você não deu o que beber. Estava nu, tu não fosse me visitar. Apartava-vos de mim, maldito de meu pai. Deu para entender o recado? Deu para entender o recado? Até o que você pensa que você faz para os outros, você não faz para os outros, você faz para Deus. E naquele dia Jesus vai falar assim, ó, tive fome, você não me deu o que comer. Tive sede, não me deu de beber. Estava na prisão, não fosse me ver. Estava enfermo, não fosse me visitar. Estava nu, não me deste coberta, não me deste roupa, não me deste agasalho. Estava com fome, não me deu nada que comer, me deixou perecer de fome. Meu irmão. A palavra é mais profunda do que muitos pensam. A cobrança de Deus, meu irmão, é muito mais profunda que muitas pessoas pensam. Enquanto Deus está só falando para você se consertar, tá bom. Ele dá o tempo de você se consertar. O problema depois que acabou o tempo de se consertar e não se consertou. Aí o negócio fica estreito. Aí depois não adianta chorar não. Tem pessoas aqui falando assim, esse irmão tá falando demais. O irmão tá falando que é para você ouvir e guardar. Porque o próprio Deus está falando com você. Guarda a palavra, meu irmão. Guarda a palavra, minha irmã. Shema, Shema. Ouça, ó Israel, a minha palavra. A palavra não é do homem. A palavra não é do homem. Tem gente falando assim, eu não gosto desse tipo de pregação. Não gosta? Fica enchendo linguiça pra você ver. Fica enchendo linguiça, não põe a vida no altar não pra tu ver. Que depois o Senhor vai fazer, ó Jonas, vai pro abismo. Sodoma e Gomorra, pode ser fogo, pode ser enxofre. Peraí, esqueci. O dilúvio não é pregando, não é falando, ó, o Senhor vai mandar dilúvio. Não é tá falando demais, não é tá louco. Deus não fala com homem, Deus não revela para homem. Deus, que negócio de dom nada. Que orar que nada. Que buscar o Senhor que nada. Vamos aproveitar a vida. Continua aproveitando.
Continua aproveitando. Depois coloca a cabecinha lá no travesseiro e chora, e chora. Ah, Senhor! Porque eu nasci? Será que eu nasci só para sofrer? Ah, Senhor, minha vida não sai do lugar. Shema, Shema, ouça, Israel, minha voz, diz o Senhor. Ouça a voz de Deus. Coloca a mão esquerda no coração, erga a mão direita. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Eu vou estar encerrando a live, meus irmãos. Então, você viu que Jesus desceu no inferno, né? Há dúvidas que Jesus desceu no inferno? Eu acho que não, porque a palavra está clara, né? A palavra está clara, né? Clara como a neve. A palavra está tão clara, meus irmãos, que não tem dúvida, né? Olha só, para não ficar dúvidas, eu vou ler mais um versículo aqui, ó. Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 10. Por isso é o que foi declarado. Quando ele subia em seu triunfo, ele quem? Jesus. Quando ele subia em seu triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros. Olha, levou cativo muitos prisioneiros. É o inferno, meu irmão. E distribuiu dons aos homens. O que significa? Ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo semelhante que subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo que existia. Então, peraí. Jesus, além de subir, ele também desceu. Ele também desceu nas partes mais baixas da terra. Peraí. Não é nesta terra que Jesus desceu. Jesus desceu a parte mais baixa. Jesus desceu no inferno, no céu. Leia o texto, meu irmão. Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 10. Por isso é que fui declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Olha os dons aí, ó. Da revelação, dom de profecia, dom de línguas, dom de cura, dom da palavra. Versículo 9. O que significa? Ele subiu. Quem subiu? Ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Então, meus irmãos, o inferno é real. Ele é real. Talvez não com o enxofre que vai ter depois da consumação do século. Depois que Jesus julgar todas as nações, aquele inferno vai ter enxofre mais do que tem. Agora é só uma pitadinha só, é só uma provinha só. É? Sabe o inferno que só tem um pouquinho de fogo? Aquela queimadura, vamos dizer assim, queimadura de segundo grau? É o inferno dia de hoje. Mas depois que Jesus voltar, meu irmão, aí vai ser enxofre puro. Vai ser enxofre puro. É. Vai ser enxofre puro. Então você vê, Jesus desceu lá para pregar para aqueles que morreram no dia do dilúvio. Depois Efésios também fala que Jesus desceu aos mais profundos da terra. Então respondeu a pergunta, né, meus irmãos? Respondeu as perguntas, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos culto todas as terça-feira, né? Nós estamos aqui com um culto de campanha, aqui na Avenida Henrique Cabral de Vasconcelos, número 1370, né?
então você pode estar aqui conosco, né? Participando dos cultos, amém? E tem mais versículos aqui, né? Só que eu não vou ler não. Eu não vou ler não porque já está clara a palavra, né, meus irmãos? Então, se você surgiu alguma dúvida, você pode estar deixando aí nos comentários, amém? Então, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos.